Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço para examinar rigorosamente e confrontar as múltiplas perspectivas sobre as ideias que moldam o nosso mundo. Pense em uma sala de fabricação de microchips. A famosa sala limpa. Exato, zero poeira, a temperatura é exata, a umidade é, perfeitamente constante, o controle ali é absoluto. É o ambiente mais seguro, mais estéril e previsível do mundo. Mas por que, de repente, a gente está tentando transformar os nossos escritórios, as nossas escolas e até as nossas cidades nessas mesmas salas limpas? Essa é uma metáfora bem provocativa. Porque na sala limpa, se entra um único grão de poeira, bom, o sistema inteiro entra em colapso. A anomalia vira o inimigo número 1. Perfeito! E hoje a gente vai investigar se a vida humana suporta esse nível de asepsia. Se olharmos para a raiz da palavra, o conceito de segurança vem do latim securitas, que deriva de secura, ou seja, literalmente, sem cuidado ou sem inquietação. Que é um estado quase utópico, né? Exatamente. O nosso debate de hoje foca na natureza dessa segurança no mundo contemporâneo. À medida que a ciência, a psicologia organizacional e a tecnologia avançam, e nós temos dados fortíssimos até este ano de 2026, vemos uma divergência muito clara sobre como a gente deve lidar com o risco. E a grande tensão é, a segurança é algo que você constrói de fora para dentro, com regras e sensores, ou é uma capacidade interna de lidar com o mundo caótico? Esse é o ponto central. E para deixar claro onde cada um de nós se posiciona hoje, eu argumento que a segurança, tanto física quanto psicológica, não é só a ausência de perigo. Ela é uma estrutura mensurável e implementável. E mais, ela é absolutamente essencial para o aprendizado, para a inovação e para prevenir o esgotamento. Eu chego a isso de uma maneira diferente. Eu argumento que essa busca absoluta por segurança é uma ilusão. E, honestamente, uma ilusão impossível. A sociedade moderna transformou a segurança num fetiche limitante, sabe? A tentativa de controlar todos os riscos destrói a nossa autonomia. Mas os dados mostram... E o mais grave, ela mascara a nossa angústia existencial básica. A verdadeira segurança não vem de tentar eliminar o risco com métricas, mas sim da nossa capacidade de suportar a vulnerabilidade. Entendo. Mas vamos desdobrar isso e trazer para o mundo real, para os dados. Porque as evidências de que a segurança pode ser estruturada são muito robustas. Quando cruzamos a segurança comportamental, a famosa BBS na indústria, com a segurança psicológica de pesquisadores como Amy Edmondson, nós vemos resultados tangíveis. Não é uma filosofia abstrata. A implementação de segurança baseada em comportamento reduz atos inseguros físicos em até 40% nas fábricas. E no lado cognitivo, a segurança psicológica atua como um escudo social real. Em times de alta pressão, elevar essa segurança reduz o burnout drasticamente. A gente pode, sim, projetar ambientes onde o ser humano floresça. Olha, os números são impressionantes, claro, mas eles medem apenas o que é conveniente medir. Quando você fala em projetar ambientes com essa precisão quase industrial, eu recorro a Zygmunt Bauman e a sua análise da modernidade. Bauman, claro, a modernidade líquida. Exato. E ele nos mostra que existe uma tensão irreconciliável na vida em sociedade. Para ter mais segurança, nós inevitavelmente sacrificamos a liberdade individual. É uma balança, entende? Para ter liberdade total, você vive em insegurança. Mas isso não invalida as métricas corporativas. Invalida quando a gente cria essas métricas infindáveis de redução de riscos comportamentais. Porque muitas vezes a chamada segurança está apenas mascarando um controle institucional opressivo. O indivíduo deixa de ser um agente livre e passa a ser uma engrenagem monitorada o tempo todo para não falhar. É a pasteurização da experiência humana. Olha, não estou convencido por essa linha de raciocínio. Você está separando a experiência humana da nossa biologia fundamental, como se querer estabilidade fosse uma fraqueza de caráter. Vamos olhar para a fisiologia do medo. Tá, a fisiologia. A teoria polivagal de Stephen Porges explica isso brilhantemente.
A nossa resposta ao estresse no trabalho não é uma queixa mimada de uma geração frágil. É um processo biológico chamado neurocepção. Que atua o tempo todo no pano de fundo da nossa mente, eu sei. Exato. O nosso sistema nervoso autônomo está constantemente escaneando o ambiente atrás de sinais de segurança. Imagina que você está digitando um relatório e o seu chefe suspira pesado atrás de você. Nossa, o terror corporativo clássico. Sim. Você nem pensou racionalmente sobre isso, mas o seu sistema nervoso captou a ameaça. Se ele não encontra sinais de que você está seguro, ele entra em estado de luta ou fuga. E biologicamente, o córtex pré-frontal, que é a área do raciocínio e da empatia, é inibido, ele desliga. Porque o sangue vai para os músculos para você correr, né? Intelectual. Sem ela, você não inova, você apenas sobrevive. Olha, a biologia da neurocepção é um fato. E eu concordo plenamente com o mecanismo anatômico. Mas a condição humana não se esgota no sistema nervoso autônomo. A biologia explica o como, mas a psicanálise e a filosofia explicam o porquê da nossa obsessão com isso. Freud, por exemplo, cunhou o termo Hilflosigkeit. Espera aí. Hilflosigkeit. Antes da gente avançar, explica isso de um jeito prático para quem está ouvindo. O que é esse desamparo na prática do dia a dia do escritório? Claro, pensa num recém-nascido humano. Diferente de um bezerro que nasce e em algumas horas já está andando, o bebê humano nasce completamente incapaz. Se não houver outro ser humano para cuidar, ele morre. Nós nascemos no desamparo absoluto. Certo, uma dependência total. E a tese é que essa marca psíquica de insegurança profunda, o tal Hilflosigkeit, nunca nos deixa. A gente cresce, coloca um terno e gravata, mas lá no fundo continuamos morrendo de medo do abandono e do caos. Nós transferimos essa necessidade de um cuidador para o Estado, para a corporação, para os algoritmos. Entendi. Então, para você, a busca por regras de segurança corporativa é tipo uma tentativa de recriar os pais? Exatamente. E os existencialistas, como Sartre, vão além. Eles argumentam que o maior desconforto humano vem da angústia da liberdade. Viver exige risco. A minha crítica a esses sistemas é que essa busca obsessiva pela segurança perfeita é uma fuga covarde dessa angústia. Tentar mitigar todo o estresse laboral com políticas corporativas é uma infantilização do indivíduo. Infantilizar, mas de entender a diferença prática entre riscos físicos e riscos de exposição social. E é aqui que a teoria aterriza nas empresas. Deixa eu te dar o exemplo do método Do It nas fábricas. Definir, observar, intervir e testar. Que é essencialmente um método de controle de rotina. Sim, mas vê como funciona. O método físico é frio, calculista, salva vidas, evita que o operário perca uma mão na máquina. Mas aqui está a virada. Esse método físico precisa, inegociavelmente, de uma sinergia com a segurança psicológica. Como assim? O operário só vai levantar a mão, parar a linha de produção e dizer que a máquina está estragada se ele tiver segurança psicológica para não ser humilhado pela chefia. O método físico não sobrevive sem um ambiente social de confiança. Mas você percebe que é exatamente nessas métricas que a ilusão de controle se revela. Você implementa o ciclo do IT, as planilhas ficam verdes, os acidentes caem, mas a cultura real não muda. A segurança comportamental sofre de um problema sociológico clássico, o efeito Hawthorne. Para quem não lembra, o efeito Hawthorne é a ideia de que a simples observação muda a atitude da pessoa. Certo? Exatamente. O trabalhador usa equipamento porque o supervisor com a prancheta está olhando. O nível de vigilância aumentou, mas a segurança interna real não. Muitas empresas fingem ter ambientes seguros, enquanto corroem a saúde mental dos colaboradores através da precarização do trabalho. É o que Bauman chama de insegurança social. Entendo por que você levanta a bandeira da insegurança social, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente usando uma analogia com a sala de aula, para tirar um pouco esse viés financeiro da corporação. Tudo bem, vamos para a escola. Estudantes universitários fazendo um projeto em grupo. Se o ambiente pune a dúvida, se o professor ridiculariza, os estudantes se fecham. É a neurocepção em ação. Mas quando você cria segurança psicológica na sala de aula, acontece o paradoxo do erro. Onde os melhores reportam mais falhas. Exato. E isso é vital.
Grupos de estudos seguros ou times de inovação relatam muito mais erros do que os times ruins. Eles admitem as pequenas imperfeições. E por quê? Porque admitindo o erro pequeno hoje, o aprendizado coletivo substitui a cultura do ocultamento e previne o desastre amanhã. A segurança não é uma ilusão infantil aí, é uma plataforma que permite o crescimento. Olha, o paradoxo do eu é fascinante. Eu admito sem reservas que ambientes que toleram o erro são pedagogicamente superiores. Mas isso levanta um problema prático profundo. Se as métricas podem ser fraudadas pelo efeito Hawthorne, quem é que garante esse ambiente seguro? Se não é a métrica, é a estrutura de poder. Recai sobre quem manda. O que nos leva ao papel crítico da liderança. Os dados mais recentes de 2025 revelam algo poderoso. A chamada liderança humilde é o preditor número 1 de segurança psicológica. Liderança humilde? Sim, não é o CEO heróico do século XX que bate na mesa. É o líder que senta com a equipe e diz: olha, eu não sei como resolver isso. O que vocês acham? Isso constrói o que a psicanálise chama de holding environment, um ambiente de acolhimento. A equipe pensa: se até a chefe não sabe, eu posso arriscar. É assim que se previne o esgotamento em times de alta pressão, eliminando o medo interpessoal. Desculpe, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Não, por que não? Porque depender da humildade do líder é um erro sistêmico brutal. É desenhar uma ponte confiando que nunca vai ventar forte. Se a segurança coletiva de um grupo depende da benevolência de um único indivíduo no topo da hierarquia, esse sistema é inerentemente frágil. Mas a pessoa que está ouvindo a gente agora, que trabalha numa multinacional, vai dizer: ah, mas a estrutura tem que começar por alguém. E é aí que mora o perigo. Quando baseamos a segurança na atitude do líder, isso não é segurança de verdade. É servidão voluntária com um sorriso no rosto. Nós disfarçamos relações de poder precárias sob o manto da gestão humanizada. O trabalhador engajado pelo líder humilde ainda pode ser demitido amanhã de manhã, se as ações da empresa caírem. A insegurança estrutural continua lá, só que maquiada. Eu entendo o cinismo, claro. O mercado é brutal, mas a liderança humilde altera como as equipes processam a pressão diária. Contudo, vamos expandir essa lente, porque essa tensão sobre vigilância e controle ganha proporções gigantescas quando saímos do escritório. Estamos no meio da era da segurança 4.0. É as cidades inteligentes e a vigilância total. Exatamente. Drones em mineradoras, sensores biométricos em caminhoneiros e inteligência artificial com reconhecimento facial em cidades como São Paulo e Londres. A minha perspectiva é que, num ambiente com segurança psicológica e transparência, a IA é vista como uma ferramenta que aumenta a proteção e libera nossa capacidade cognitiva. Nossa, esse é um argumento muito otimista. Mas você já considerou o profundo abismo que o Fórum Econômico Mundial chamou, agora no relatório de 2024, de insegurança epistêmica? Insegurança epistêmica? Traduz isso pra gente. É a quebra radical da confiança na nossa capacidade de saber o que é verdade e quem controla as nossas vidas. Nós estamos delegando a segurança a algoritmos que são caixas pretas. Você argumenta que a IA aumenta a segurança objetiva. Eu respondo que ela maximiza a nossa exposição e oferece uma ilusão frágil. Mas os crimes físicos caem. Certo, mas quando você tem câmeras analisando microexpressões faciais na rua, você destrói a confiança interpessoal. Trocar privacidade por uma garantia de não sofrer danos físicos é a materialização da tese de Bauman. E o resultado empírico disso é o paradoxo do medo. E o que os dados do paradoxo do medo mostram na prática? Mostram que cidades hipervigiadas por IA até têm queda nos furtos de carros. Mas a população dessas mesmas cidades reporta se sentir mais paranoica, mais isolada e alienada dos vizinhos. A tela do celular te mostra perigo, as câmeras te lembram que você é suspeito. A IA vira um panóptico digital. A gente se protege do roubo, mas morre de medo do mundo. Caramba. Eu vou admitir, isso é assustadoramente preciso. Quer dizer, o crime cai na estatística, mas o cidadão continua trancado em casa com 3 trancas na porta com medo do vizinho. Eu admito que isso complica o argumento da tecnologia.
Exatamente, é uma segurança que não pacifica a alma humana. Essa ameaça do panóptico digital é uma preocupação crucial, mas, e aqui eu preciso firmar meu ponto, o mau uso da tecnologia não invalida o conceito estrutural de segurança. Voltando à teoria polivagal, o cérebro precisa inegociavelmente de previsibilidade. Com liderança humilde e processos transparentes, nós podemos e devemos estruturar ambientes que mitigem as incertezas destrutivas sem depender de métricas cegas de vigilância. E eu mantenho a posição de que a segurança absoluta é uma impossibilidade termodinâmica e psíquica. Eu concordo com você que ambientes que toleram o erro são superiores. Nisso, temos total convergência. Mas a sociedade precisa parar de fugir da sua angústia existencial. Tentar tapar o nosso desamparo original com câmeras de IA ou planilhas de compliance só nos torna mais frágeis. Em vez de sacrificar a nossa liberdade, a gente precisa aprender a suportar a vulnerabilidade inata da condição humana. O que fica muito claro na nossa discussão é a complexidade dessa tensão. Por um lado, o nosso corpo pede proteção e estabilidade para nosso córtex pré-frontal poder criar e inovar. Por outro, o paradoxo do medo nos alerta sobre sacrificar a liberdade e abraçar uma ilusão sufocante. O material que fundamenta essas ideias tem muitas camadas empíricas e oferece um vasto território para quem está nos ouvindo refletir sobre o que significa, de fato, se sentir seguro. Exato, tem muito que se pensar. E isso nos leva de volta à nossa sala limpa de microchips do início. A gente pode tentar usar a tecnologia para construir um mundo perfeitamente estéril e sem atritos. Mas será que é possível, ou sequer desejável para a alma humana, viver trancado dentro de uma... Muito obrigado pela companhia nas reflexões de hoje. Até o próximo debate.